Boa noite, igreja. Graça, alegria e as santas incomodações do Espírito Santo. Nós temos uma declaração muito interessante no Evangelho de Lucas, que vai delimitar uma grande parte do que Lucas vai escrever, a partir do capítulo 9 até o final do livro, no capítulo 24. Mas no capítulo 9, verso 51, diz assim a palavra do Senhor: aproximando-se o tempo em que ele seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Aproximando-se o tempo em que seria levado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Esta é uma divisão no livro, no Evangelho de Lucas, que vai identificar o que vai acontecer daqui em diante no Evangelho. A partir desse momento, depois de ministrar muito tempo na Galileia, depois de fazer os seus discípulos como que entendessem quem ele era, de multiplicar o pão por 2 vezes, depois de andar sobre as águas, a partir de um momento específico que Lucas identifica aqui, nesse exato momento, Jesus entende que é necessário partir para Jerusalém. E o motivo da sua ida a Jerusalém não é outro senão entregar a sua vida, dedicar a sua vida ao Senhor, ao seu Pai, em resgate da nossa vida. E no Evangelho de Marcos, se você quiser também acompanhar, capítulo 10, para que você entenda do que nós estamos falando, verso 32, falando sobre esse mesmo momento na vida de Jesus, Marcos diz assim, no verso 32 do capítulo 10: eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente, e os discípulos estavam admirados, enquanto que os que o seguiam estavam com medo. Entenda a tensão desse momento. Jesus encarna aquela decisão de que ele iria entregar a sua vida, e ele começa a enfrentar confrontos, porque ir em direção a Jerusalém, ir em direção ao testemunho máximo que era entregar a sua vida na cruz do Calvário, exigiria dele uma tremenda força mental, uma tremenda dedicação, muito maior do que havia feito até agora. E isso estava estampado no semblante de Jesus. É como alguém se veste de uma responsabilidade, assume uma responsabilidade pesada, e isso está estampado em seu semblante. E a partir daí os próprios discípulos ficam pasmos, ficam admirados, porque Jesus mudou. Algo diferente toma conta do seu coração, e o que toma conta do coração do mestre ele vai entregar a sua vida. E ele começa a falar sobre isso, ele começa a falar abertamente sobre sacrifício. Ele começa a falar: eu serei maltratado, eu serei violentado, as pessoas vão cuspir em mim, o Filho do Homem vai entregar a sua vida, vai ser preso. E os discípulos começam a se afastar com temor. Aqueles que o seguiam à distância começam a avaliar: será que vale a pena isso? Mas vale a pena. Jesus decidiu entregar a sua vida por mim e por você. E nessa caminhada em direção a Jerusalém, agora chegamos no capítulo de Lucas, voltamos lá para o capítulo de Lucas, só que agora na chegada dele. Isso vai acontecer no capítulo 19 de Lucas, quando Jesus entra em Jerusalém, no verso 41. Então você tem todo este conteúdo do Evangelho de Lucas, de 9:51 até 19:41, então uma grande porção falando sobre isso. Jesus indo em direção a Jerusalém, e quando ele chega em Jerusalém, diz assim a narrativa, o verso 41: quando se aproximou e viu a cidade,
Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse nesse dia, sim, se você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, e rodearão e cercarão de todos os lados, e também a lançarão por terra, e você e os seus filhos não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Perceba a profundidade dessas declarações. O coração de Jesus está partido, está quebrantado, porque se cumpre aquilo que fora dito. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Agora ele está diante daquela cidade que por tantos e tantos anos o Pai enviava profetas, homens, mulheres de Deus que testemunhavam, mas eles não entenderam, e aqui Jesus diz, eles não reconheceram a oportunidade que Deus lhe concedeu. Queridos, quando nós estamos falando sobre missões, sobre testemunhar às nações, nós precisamos contextualizar a nossa palavra no que está acontecendo hoje no mundo. Nós, da mesma maneira que Jerusalém, precisamos entender a oportunidade que nós temos, a oportunidade que Deus está dando à igreja brasileira, uma das igrejas com maior liberdade no mundo, uma das igrejas com maiores recursos no mundo, uma das maiores igrejas em números absolutos, milhões de crentes, milhões de evangélicos, centenas de canais de televisão, milhares de rádios, centenas de traduções bíblicas. Nós temos a oportunidade de ser testemunhas no Brasil e fora do nosso Brasil. E a pergunta que eu lhe faço hoje é: você é parte desse movimento? Você é parte do que Deus está fazendo entre as nações, aqui em Belém? Se você ainda não é, o meu convite é que você, como diz as Escrituras, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito quer dizer à igreja. E o que eu quero dizer à igreja, e o que eu creio que o Espírito Santo quer dizer à igreja nessa caminhada de Jesus até Jerusalém, é no capítulo 15. Agora que eu já fiz a minha introdução, já contextualizei a minha mensagem, agora eu quero que você me acompanhe na leitura bíblica, entendendo que missão é alegria. Vou repetir: missão é alegria. Testemunhar a respeito da fé em Jesus Cristo é motivo de júbilo, de regozijo, de festa, de alegria, de celebração. Amém? Eu creio que nós temos nos equivocado muitas vezes e pensar em enfatizar um lado que não é tão a verdade a respeito de missões. Missões é alegria no coração do Pai. E a gente precisa entender, e esse texto, como poucos na Escritura, vão deixar isso muito claro. Se não, acompanhe comigo a leitura do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Amém? Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Uma pausa, olhe para mim. Havia nesta caminhada de Jesus para Jerusalém algumas pausas. Jesus parava em algumas cidades e dedicava ali alguns dias, algumas semanas em cada cidade ensinando. Ele ficava hospedado na casa de pessoas, e na casa destas pessoas Jesus recebia aqueles que vinham buscá-lo. E aqui os fariseus e os mestres da lei o criticam.
Por que criticar Jesus? Porque ele estava recebendo, hospedando, abrigando muitos pecadores e publicanos. Quem eram esses pecadores e publicanos? Que estavam buscando a Jesus e que estavam enchendo o coração dos mestres da lei de ira. Publicanos, vocês sabem, eram aqueles judeus que eram cobradores de impostos, eram funcionários de Roma, funcionários do império opressor. A Judéia estava sob a mão forte de Roma e ela negociava com algumas pessoas, alguns judeus, a possibilidade que eles fossem cobradores de impostos. E sendo cobradores de impostos, eles podiam ficar com parte, com uma porcentagem desses impostos. Então havia concorrência. Roma abria concorrência para ver quem poderia ser o melhor cobrador de impostos, na verdade, quem cobrava a menor porcentagem. E aí nós temos dois destes cobradores de impostos, publicanos, que se arrependeram e seguiram a Jesus. Vocês lembram o nome deles? Primeiro, foi chamado para ser discípulo. Como é o nome dele? Mateus. Estava na coletoria, justamente no seu lugar de trabalho. Jesus passa por ele e diz assim: segue-me. Uma palavra só, e esse homem deixa tudo e segue Jesus. E aí começa o burburinho. Olha só, ele chama publicanos, os nossos inimigos, e Mateus o segue e é um dos discípulos. O outro publicano que também segue a Jesus, como chama? Zaqueu, um homem que a Escritura declara abertamente, ele se converteu de verdade. Ele diz: se alguém eu defraudei, se alguém eu tirei dinheiro, eu vou repor 2 vezes, eu vou pagar a minha dívida em dobro, eu vou dar metade do que eu ganhei aos pobres, vou distribuir, e eu vou, se alguém eu fraudei, eu vou pagar em dobro. Um verdadeiro convertido, não é verdade? Quando o bolso se converte, a gente sabe que aqui está um convertido. Às vezes o bolso é o último a se converter. Zaqueu era um publicano convertido e seguia Jesus, e isso enchia o coração dos religiosos de ira. E o outro grupo de pessoas que estava buscando Jesus em cada cidade, em cada aldeia, se chamavam os pecadores. Quem são esses pecadores que estavam seguindo a Jesus? Ora, não eram todos pecadores? Os mestres da lei e os fariseus não eram pecadores? Mas eles não se achavam pecadores. Por quê? Porque eles faziam as suas regras e eles, de maneira muito, como é que eu posso falar? Dissimulada, eles mantinham a religiosidade pelo lado de fora. Eles davam o dízimo, faziam questão de dar os seus altos dízimos. Eles faziam questão de ir para as esquinas e levantar as mãos, e faziam questão de fazer orações compridas e longas, para que eles fossem vistos pelos outros, que eram pecadores. Na sua visão, eram pecadores porque não seguiam essa religiosidade. Então você imagina o número de pecadores que tinha em Jerusalém. Imagina hoje, se essa regra valer. Quanto pecador que não tem aqui. Mas o Senhor Jesus recebia pecadores. Essas pessoas que eram chamadas de pecadores pelos outros, excluídos, pessoas quebrantadas, pessoas oprimidas, pessoas a quem o Jesus olhava e declarava: são ovelhas que não têm pastor. O bom pastor as acolhia, trazia para perto e ensinava, e isso trazia alegria ao coração do Pai. E eu quero que você entenda: testemunhar de Jesus traz alegria ao coração do Pai. Vou repetir: quando você abre a sua boca, quando você abre a sua casa, quando você abre a sua vida para incluir pessoas nos seus relacionamentos e compartilhar a palavra, compartilhar as boas novas, você traz alegria ao coração do Pai.
Foi por isso que Ele lhe escolheu, foi por isso que Ele chamou, para que você seja uma testemunha. E Jesus então está recebendo esses pecadores, esses publicanos convertidos, e os fariseus e os religiosos se enchem de ira. E vendo esse contexto, Jesus, no verso 3, vamos voltar a ler, lhes conta uma parábola. Na verdade, Jesus conta 3 parábolas, uma na sequência da outra, e todas enfatizando o mesmo ponto. Vamos ver a primeira parábola, no verso 4. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa, e ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Pausa, olhe para sua Bíblia e veja quantas vezes aparece nessa primeira parábola a palavra alegria, júbilo. Quantas vezes? A primeira vez no verso 5, quando o pastor encontra a ovelha, ele coloca alegremente nos ombros. Primeira vez. E aí, a segunda, quando chega, ele reúne os vizinhos, os amigos, e diz o quê? Alegrai-vos comigo, pois encontrei a minha ovelha. E a terceira vez que aparece a palavra alegria, quando Jesus diz no verso 7, eu lhes digo que da mesma maneira há alegria, há júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Então, qual é o tema dessa parábola? O que Jesus está falando? Alegria. A alegria no céu quando um pecador se arrepende. O que aqueles religiosos não conseguiam entender é que o Pai se alegrava na obra de Jesus. O Pai estava com ele. Vamos para a segunda parábola, a partir do verso 8. Ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa, procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz o quê? Alegrai-vos comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. E eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Qual é o tema da segunda parábola? Alegria, alegria. Da mesma maneira que o pastor que encontra a sua ovelha perdida e se alegra e chama os amigos e vizinhos e celebra que ele encontrou a sua ovelha perdida, da mesma maneira a mulher que perde uma de suas moedas varre a casa até encontrar. Quando encontra, o que ela faz? A mesma atitude do pastor. Qual foi a mesma atitude do pastor? Ela reúne quem? Amigos, vizinhas, e fala o que? Vamos celebrar. Vamos para a terceira parábola? Qual é o título da terceira parábola que está aí? O filho pródigo. Você sabe que esses títulos aí não são inspirados, né? O que está inspirado é o texto. Isso são só comentários do editor. Eu vou sugerir que talvez a gente pudesse chamar isso aqui de os 2 filhos perdidos. Não somente de o filho pródigo. E eu vou explicar. Mas antes de entrarmos na terceira parábola, deixa eu ver se vocês estão comigo. Sobre o que Jesus está ensinando. Alegria. Alegria por quê? Quando um pecador se arrepende. E ele está falando a pessoas religiosas que não entendiam a sua missão. Vou repetir. Jesus está explicando
que eles têm que entender, de uma maneira ou de outra, que há alegria no céu quando aqueles pecadores estão arrependidos. Eles precisam entender isso. E agora Jesus vai para a terceira parábola. No verso 11 ele diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. E assim ele repartiu a sua propriedade com eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, verso 17, grife essa expressão, caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. E a seguir levantou-se e foi para o seu pai. E estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, grife também compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho cevado, um novilho gordo, e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Queridos, o tema da minha mensagem é alegria, mas eu vou abordar aqui da forma inversa. Eu vou intitular a minha mensagem nessa noite de Os Dois Ladrões da Alegria. Existem duas coisas que estão roubando a alegria do povo de Deus. Existem duas coisas que estão roubando a alegria da sociedade aí fora, que não compreende o coração do Pai. E o primeiro ladrão da alegria está expresso aqui no filho mais novo. Qual é esse ladrão da alegria? Por que tantas pessoas na nossa sociedade aí fora, inclusive dentro da igreja, estão padecendo de muitas enfermidades emocionais? Pessoas que não veem razão na sua vida, pessoas que perdem um sentido, pessoas que podem até mesmo estar bem-sucedidas profissionalmente, com famílias estruturadas, aparentemente não há nada de errado na vida delas, mas essas pessoas perdem a razão de viver. Essas pessoas começam a se angustiar e não entender a razão da sua existência. Muitas pessoas aí fora, inclusive, entram em depressão, e infelizmente muitos crentes também estão entrando em depressão. E uma das causas da depressão no povo de Deus é que a gente está desconhecendo o propósito para o qual nós fomos criados. Nós somos criados com um alvo, é como se fosse uma flecha que tem um alvo específico, e se nós não entendermos e não colocarmos a nossa vida nessa direção, as coisas não vão caminhar bem. Aparentemente tudo pode estar bem, mas lá no íntimo nós não temos a razão da existência, nós não conseguimos estar satisfeitos. O primeiro ladrão da alegria
que pessoas, tanto dentro como fora da igreja, estão sujeitos, se chama egocentrismo. Você sabe o que significa egocentrismo? Pessoas egocêntricas são pessoas que pensam, agem, vivem como se elas fossem o centro do mundo. Existe um centro no meu mundo e esse meu mundo sou eu. As coisas precisam funcionar para mim, precisam funcionar do meu jeito. Uma pessoa egocêntrica, ela passa por cima das outras pessoas. Por quê? Porque no fundo, ela quer se dar bem, porque ela é o centro do seu mundo. E nada melhor para exemplificar uma pessoa egocêntrica do que o filho mais novo. O filho mais novo foi egocêntrico por quê? Porque ele deliberadamente rompeu com a sua família, com o que era mais precioso naquela sociedade. Hoje, se um filho chegar para o seu pai e disser assim: pai, passa para mim a minha parte da herança, isso é uma coisa ofensiva nos nossos dias, não é? Naquela época, isso era inimaginável. Isso é um absurdo. Jesus coloca o pêndulo muito longe quando ele diz que esse filho pede para o pai parte da herança, porque nas palavras daquela época seria a mesma coisa que dizer assim: pai, já que o senhor não morre, dá para mim a minha parte da herança, porque o centro do mundo sou eu quero me dar bem, eu tenho planos, eu tenho projetos, e o senhor está demorando para morrer, então para mim é melhor que o senhor fique morto do que vivo, mas já que o senhor não morre, passa para mim a minha parte. Está aí uma pessoa egocêntrica. Você conhece pessoas assim? Pessoas egocêntricas, elas passam por cima das outras, ferem outras pessoas, e elas só têm uma razão de viver: elas próprias. Mas o texto é muito claro e a parábola é muito didática, porque ela mostra que não tem aquilo que aquele jovem fez, não tem sentido, não faz sentido viver para si mesmo, porque um dia o dinheiro acaba, um dia você percebe que aquela carreira que você buscou, que você batalhou por tanto tempo, aquele curso que você fez, ou quem sabe aquele relacionamento que você falou: eu vou me realizar nesse relacionamento. Depois de muito esforço, você percebe que não era isso, porque isso não é suficiente para você. Você pode ter dinheiro na sua conta, você pode ter um relacionamento que você projetou que seria bom, mas no fundo você está angustiado. Por quê? Porque você está colocando o seu eu no centro. Pessoas egocêntricas não conseguem ser felizes, porque um dia aquela fonte que você colocou a sua expectativa, ela vai acabar. Pessoas egocêntricas buscam alívio da sua angústia nas drogas, formas de escape. Muitas vão para o álcool, muitas vão para o sexo, muitas vão para os jogos, tentando preencher um vazio. E o vazio é o quê? É o egocentrismo. Ninguém consegue ser feliz sozinho. Ninguém consegue ser feliz sendo egocêntrico. Pastor, mas por que o senhor está falando de egocentrismo? É uma conferência missionária. Porque o egocentrismo é inimigo do testemunho. O egocentrismo é o primeiro inimigo da missão. Você consegue entender? Pessoas egocêntricas não testemunham. Por quê? Porque para elas não é importante. O que é importante é ser abençoado, da minha parte da herança. Por que que a sociedade em geral responde tão avidamente ao apelo de tantas igrejas que vendem o Evangelho? Porque são pessoas egocêntricas, pessoas egoístas que querem se dar bem. Qual é a minha parte da herança? Papai do céu, passa para mim.
Mas isso não traz felicidade, isso não traz alegria, isso não traz realização, porque nós estamos longe da vontade de Deus. Um dia esse recurso vai acabar, e no caso do jovem, acabou o dinheiro muito rápido, parece que acabou muito rápido. E ele então foi trabalhar, tentar se alimentar com os porcos, e mesmo esse alimento não era possível. E no verso 17, há um ponto de virada, há um momento de conversão. Você entende o que significa conversão? Mudança de sentido. Se você estava indo naquela direção, você cai em si, você entende quem você é, e você muda de direção, se converte e vai na direção do Pai. Há um momento de conversão, pode ser hoje, e eu quero desafiar que você esteja aberto para converter-se nesta noite, amém? Com muito carinho eu faço esse convite. Considere converter-se hoje de uma vida egocêntrica. Por quê? Olha o que esse jovem falou, caindo em si, ele disse: os empregados do meu pai têm tanto que comer, e eu aqui passando fome. Ele caiu em si porque ele percebeu de quem ele era filho. E quando ele fala assim, eu vou voltar, perceba que ele não diz assim, eu vou voltar para minha casa porque lá tem comida. Não, Jesus faz a questão de dizer que ele diz assim, eu vou voltar para o meu pai. Porque ele tinha rompido o seu relacionamento, não é com a sua casa, não é com as coisas da sua casa, mas era com o seu pai. E conversão tem a ver com volta para o pai. Não é um lugar geográfico, não é para você voltar para a igreja, você está entendendo? É para voltar para o Pai, para aquele que te fez, para aquele que te ama, para aquele que projetou uma vida de significado, de alegrias para você, de significado. Caia em si, como esse jovem caiu em si. Se arrependa e volte para o seu Pai. Eu falei que tem uma coisa que é escandalosa nesse texto. A primeira coisa delas foi esse filho pedir a herança, não é? Então a segunda coisa escandalosa desse texto é o que nós vemos no verso 20. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. E estando ainda de longe, seu pai o viu. E o que ele fez? E cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Isso é escandaloso, extremamente escandaloso, porque aquele homem havia sido ofendido, ele havia sido deixado de lado. O filho falou, era melhor que o senhor estivesse morto, mas o pai repartiu a herança com ele, e agora volta, o pai está olhando para a estrada, está vendo aquele filho retornando, um trapo humano, e o que ele faz? Ele abre mão da sua honra, ele abre mão da sua glória, e ele sai do seu lugar de respeito e corre em direção a esse filho na estrada, o abraça e o beija. Isso é escandaloso, tremendamente escandaloso. Por quê? Porque um homem de respeito, um pai de respeito, nunca faria isso. Esperaria o filho chegar e muito austeramente falava, tá bom, entra, fica aqui. Esse pai é um pai de amor. E quando você ama, você faz coisas escandalosas. A coisa mais escandalosa que tem no mundo, sabe o que é? É o pai enviar o seu filho para morrer por você, por mim. Isso é o amor escandaloso de Deus, o furioso amor de Deus, que abre mão da sua glória. E assim como esse pai vem a nós nessa estrada, nos abraça, nos beija, mas não fica aí. O que esse pai fala? O filho diz para o pai, pai,
Eu pequei contra o Senhor, pequei contra o céu. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. O que o pai diz? É verdade, você é um picareta mesmo, como se diz lá no sul. Você não vale nada. Mas você não vale nada, mas eu gosto de você. Não, o pai não fala isso. O pai não dirige-se a ele. Olha que interessante, o pai não se dirige a ele. O pai não dá ouvidos a essa palavra, porque ele diz: eu não sou digno de chamar-se teu filho. O pai não ouve essa palavra e fala para os empregados: depressa, tragam a melhor roupa da casa, tragam um anel e tragam sandálias para os seus pés. 3 coisas muito significativas, simbólicas. Todo mundo que estava na audiência entendeu isso. Qual era a melhor roupa da casa? É a roupa do pai, a sua própria roupa. Traga a melhor roupa da casa, aquela minha túnica especial que eu visto em celebrações, no culto de Páscoa, no culto de Natal, não é? Aquela beca, como a gente diz. Tragam a melhor roupa e vistam nesse meu filho. Tragam um anel, o anel que é o símbolo da propriedade da família, o anel que distingue quem ele é, o anel que registrava os papéis, é a assinatura. Tragam o anel e ponham no dedo dele. E a terceira coisa, a sandália. Por que sandália? Porque naquela época os escravos andavam descalços, mas os filhos tinham sandálias. Então esse pai faz de tudo para que esse filho entenda: aqui em casa você não é escravo, aqui você é filho. Ponha a sandália, ponha a melhor túnica, tolhe o anel e vamos celebrar. Vamos celebrar, igreja, porque o pai está fazendo isso essa noite. Você está entendendo que Jesus está falando com pecadores, para aquela audiência de pecadores que se achava menor, que se achava inferior, que se achava que não era digno de salvação, que do modo que aquelas pessoas religiosas olhavam para ela, eles não eram nada. E Jesus quer que eles entendam: vocês são filhos, vocês são amados, vocês são dignos, vocês estão em casa. O filho mais novo se arrependeu e entrou na festa e celebrou. Será que tinha maniçoba lá? Queridos, agora muda o quadro. Agora entra o filho mais velho. Verso 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, e quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança, a festa, a alegria. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho cevado, porque o recebeu de volta são e salvo. E o filho mais velho encheu-se de alegria e entrou em casa. É isso que está escrito? O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. E então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai. E agora perceba as palavras do filho mais velho, que estava perdido dentro de casa. Olha as palavras dele: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é teu, mas nós tínhamos que celebrar a volta deste teu irmão e alegrar-nos, porque estava morto e voltou à vida, ele estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Perceba o coração do filho perdido, mais velho. Ele estava na casa, mas ele não se via em casa.
A primeira coisa que nos salta a atenção é que ele ouve a música, ouve a festa, e ele não tem liberdade de entrar na sua própria casa. Perceba, ele não tem liberdade de entrar e ele chama o empregado: vem cá, o que está acontecendo? Olha, a casa dele, ele é o filho mais velho, ele é o herdeiro. O segundo inimigo da alegria chama-se orgulho espiritual. O orgulho espiritual tem tirado a alegria de muita gente. E o orgulho espiritual é o segundo inimigo do testemunho, é o segundo inimigo da missão. Esse filho mais velho, o pecado dele era orgulho espiritual. Por quê? Porque ele tinha uma lista prontinha, na ponta da língua, para falar contra o seu pai. Você percebeu? Primeira coisa, ele não tem liberdade de entrar em casa, ele não se sentia em casa, na sua própria casa. Mas o pai percebe que o filho está lá fora, e de novo, terceira vez que há um escândalo acontecendo. Esse pai, ele abre mão da sua glória, ele abre mão da sua honra, e ele vai em busca do seu filho teimoso lá fora. Da mesma maneira que o pai saiu para o filho mais novo, ele sai para o filho mais velho. O que Jesus está querendo ensinar a gente aqui? O pai ama tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho, e está disposto a pagar o preço. E esse pai sai e vai conversar com o filho mais velho. Insistiu com ele, o verso 19 diz assim: o pai está insistindo com ele. E o filho mais velho disse assim: todos estes anos eu tenho trabalhado como um escravo, como um servo. Ele se via como escravo, ele não via o seu pai como pai, ele via o seu pai como um grande feitor, como um grande administrador, mas era tudo menos um pai. Eu tenho trabalhado ao Senhor como um escravo, e nenhuma vez o Senhor quis repartir comigo um cabrito. Esse filho estava cheio de rancor. Pessoas orgulhosas espiritualmente têm uma lista separadinha de vezes que Deus falhou comigo. Você tem uma lista assim? Vezes que Deus falhou comigo. Deus falhou comigo quando aconteceu isso, isso, isso. Deus falhou comigo quando eu fui despedido da minha empresa, quando a minha empresa faliu, quando eu não passei no concurso, quando eu me dediquei e não entrei naquele concurso, quando meu filho adoeceu, quando meu filho morreu, quando a minha esposa ficou enferma, quando meu marido foi acometido por uma enfermidade grave. Gente orgulhosa espiritual tem uma lista de débitos para com Deus. E acumula mágoa, acumula rancor, acumula ira. Eu tenho gente muito próxima na minha família que por anos levou essa listinha com Deus. E eu queria fazer um desafio muito pessoal nessa noite. Eu não vou pedir para você levantar a mão, não vou pedir para você se identificar, mas eu vou pedir para você buscar na sua memória, olhar para dentro de si. Como você vê o Senhor Deus? Lá no fundo você tem guardado ressentimento, tem guardado amargura, tem guardado decepções, porquês não respondidos. Vou fazer um convite. Nessa noite, volta para o teu Pai. Deixa ser tocado pela graça de Deus. E entenda, Ele te ama absolutamente. Não há nada do que você possa fazer para que Ele te ame mais. E os obstáculos, e os sofrimentos, e as decepções, e as enfermidades, e tudo que aparentemente de ruim que lhe aconteceu,
e que lhe acontecerá, não é que o Pai está contra você, não é que Ele não te ama, é simplesmente porque nós estamos morando do lado de fora do paraíso. Do lado de fora do paraíso nós vamos ter aflições, nós vamos lutar com o pecado, nós sofremos a consequência de pecado de outras pessoas. Muitas vezes nós somos crianças ainda e sofremos as consequências de pecado dos nossos pais, de nossos amigos, de nossos irmãos. Nós estamos totalmente vulneráveis nesse mundo mau. O mundo está sob o controle do maligno e aqui nós somos feridos. Isso é para todo mundo. Deus não escolhe para quem Ele vai mandar uma maldição, uma enfermidade, um câncer, um aborto. Não, Ele não faz isso. Ele é um Pai de amor. Isso acontece porque nós pecamos e fomos alijados, destituídos da glória de Deus, como diz Romanos 3. Entenda de uma vez por todas, as coisas aparentemente ruins que aconteceram com você, não é porque o Pai não te ama. Isso é porque você vive nesse mundo caído. Mas agora a boa notícia, melhor que essa ainda: Ele te ama, apesar de você ser o que você é, apesar de você estar guardando essa listinha. Hoje o Pai está saindo da festa e está vindo aqui no portão de fora e está convidando você: vamos entrar? Vamos entrar para a festa. Eu estou fazendo uma coisa nova, eu estou fazendo uma coisa bonita. O Evangelho está crescendo em tantos lugares do mundo. Há tanta gente para ser ganha e fora. Tanta gente que precisa conhecer o meu amor. Mas na verdade, para que eles conheçam o meu amor precisa passar pela sua vida. Você precisa deixar ser amado. Deixe-se ser amado pelo teu Pai, do jeito dele, na hora dele. Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar. E nós temos uma promessa, que nós estaremos com Ele. Quem poderá nos afastar, nos separar do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, nudez, fome? Será anjos? Será potestades? Nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, que nos deu com Ele todas as coisas. Se Deus já nos deu o Filho, no argumento de Paulo em Romanos 8, se Deus já nos deu o Filho, como não nos dará com o Filho todas as coisas? Então nós somos herdeiros, então nós somos filhos. Vamos celebrar. Deixe-se ser amado, ministrado, curado pela graça de Deus. Pessoas que testemunham são pessoas que vivem a graça. Você só pode falar da graça quando você se percebe um miserável pecador que é amado por um Deus absolutamente amoroso e glorioso. E para você, filho mais velho que está aqui, eu queria lembrar mais uma coisa. O Senhor Jesus, quando foi batizado, você lembra disso? Mateus capítulo 3, por exemplo, a narrativa do batismo de Jesus. O que aconteceu no batismo de Jesus? Os céus se abriram, uma pomba vem e pousa sobre Jesus, e uma voz é ouvida, para que todos ouçam. E essa voz diz o quê? Este é o meu filho amado. Em Marcos eu creio que ele é mais direto ainda. Ele diz assim: tu és o meu filho amado. Não é que este é o meu filho amado, não, é uma palavra do Pai para o Filho. Tu és o meu filho amado, em quem eu me alegro. Alegria de Deus. Tu és o meu filho amado, em quem eu me regozijo, em quem eu me deleito, em quem eu encontro alegria. Você é especial para mim. E aí eu lhe pergunto: quantos milagres Jesus tinha feito até aquele momento? Quantas curas? Diz para mim. Nenhuma.
Nenhuma. Jesus estava no início do seu ministério. Jesus não tinha feito nenhum milagre. Jesus não tinha morrido na cruz. Jesus não tinha curado o cego, curado o aleijado, não tinha andado sobre as águas, não tinha parado o vento. Jesus não tinha feito nenhum milagre, mas ele ouve do Pai: tu és o meu filho amado. Por quê? Porque o meu amor não depende de sucesso. O meu amor não depende de performance. O meu amor não depende da tua fidelidade, porque quem é fiel sou eu. Eu te amo. Ponto. Tu és o meu filho amado. Tu és a minha filha amada. Entende? Nós vivemos numa sociedade competitiva, que valoriza as pessoas pelos seus títulos, pela sua conta bancária, pelo tamanho da sua casa. Mas no povo de Deus, todos nós somos amados porque somos filhos. Ponto final. Então, filhos mais velhos, filhas mais velhas, eu deixo a pergunta, ou queria convidar você a dar uma olhada mais uma vez na sua Bíblia e perceber: o filho mais velho entra na festa ou não? Como é que Jesus fecha a parábola? Propositadamente, Jesus não conclui a parábola. Por quê? A conclusão tem que ser dada individualmente, por todos aqueles que estavam ouvindo aquela mensagem naquele momento e por todos nós aqui. Então eu quero deixar um convite para o filho mais novo, para a filha mais nova e para os filhos mais velhos. Vamos celebrar o que Deus está fazendo? Em suma, Jesus está falando aos dois grupos: aos publicanos e pecadores e aos religiosos, os fariseus e os mestres da lei. E para os dois grupos, Jesus faz o mesmo convite: vamos celebrar, vamos nos juntar ao Pai. Eu quero deixar esse convite para você. Feche os seus olhos. Ore ao seu Pai e volte para Ele. Não é voltar para a igreja, não é voltar para a religiosidade, não é voltar para um lugar físico, é voltar para uma pessoa, é voltar para um relacionamento, é voltar para uma ambiência, para um abraço. Ouça do Pai. Se você está arrependido, se você está arrependida essa noite, seja qual for a sua situação, ouça do Pai: bem-vindo, bem-vindo meu filho, bem-vindo minha filha. Você está perdoado. Não há nada que você possa fazer que vai impedir o meu amor por você. Receba a purificação do sangue de Jesus, que limpou, que lavou todos os teus pecados, todo o seu egocentrismo, toda a sua vida girando em torno de você mesmo. Volta para mim, eu te perdoo.